Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? E aí, meu povo, já olharam na plataforma e viu que tá tudo lá? Todos os vídeos, atividades pós-aula, tá tudo em dia? Vocês viram que gracinha? A propósito, Só falta o link da atividade do filme. Esse eu ainda não consegui colocar. Pode falar, Ailton. essa tem eu fiquei em dúvida. Tem um exercício que tá, eu até tirei uma foto dele e perguntei pro pessoal se eles compreenderam que o desenvolvimento do adolescente termina com a adolescência. Aí estava falso ou verdadeiro. Aí eu coloquei verdadeiro. O desenvolvimento não termina na adolescência, verdadeiro. Só que lá está falso. Aí eu fiquei sem entender se o desenvolvimento termina na adolescência ou não. Será que eu fiz coisa errada? Me- Como é que É, tá eu a fiquei. frase, Ailton? Me repete para mim. É, o desenvolvimento do adolescente termina na adolescência, verdadeiro ou falsa? Não, desculpa. O desenvolvimento do adolescente não termina na adolescência. Aí tá, verdadeiro ou falsa? Aí eu coloquei verdadeiro, mas aí deu que a resposta seria falsa. Ficou subentendido que o desenvolvimento termina na adolescência. Eu vou verificar. Se ela estiver errada, eu dou a pontuação para todo mundo, tá? 0,05 décimos. Aí eu fiz de novo. E aí coloquei falsa. Aí deu Aceitou. resposta correta. Aqui, ó. O crescimento e Ah, o é porque tem um crescimento. desenvolvimento, o crescimento e o desenvolvimento não param após a adolescência. Essa frase Verdadeiro? é a penúltima frase do capítulo do livro. Acredita nisso? Aham. Pois é, normalmente a gente entende que o adolescente até 18, 19, 20, ele ainda cresce biologicamente um A pouco, né? frase é: o O cérebro, crescimento e o desenvolvimento não param após a adolescência. Essa frase está exatamente. verdadeira. E lá O crescimento, no sistema está acusando que ela é falsa? exatamente. A gente coloca verdadeiro, aí dá a resposta incorreta e fala que a resposta correta é falso. Não, então tá errado. Eu coloquei a alternativa incorreta. Aí como tem duas tentativas, né? Eu Uhum. fiz a última tentativa, colocando falso. Aí eu Aceitou. acertei. Eu acertei. Brincadeira, né, gente? Um exercício de verdadeiro ou falso e tem duas tentativas. Boa, né? Todo mundo acerta, então. Se não é uma coisa, é outra. Fica bom demais desse jeito. Bom, eu vou corrigir se tiver jeito. Eu acho que não tem jeito de eu corrigir depois que o sistema já está pronto para vocês responderem. De qualquer maneira, eu vou verificar isso aí e dou um feedback para vocês depois, tá bom? Professora, Oi, Júlia. vai ser, tipo assim, tem 4 questionários, não é? Sim. Aí cada um valendo 2, 4, 2, 8. Aí vai ser 8 pontos de pós-aula? Não, até agora tem 4. Hoje vai inteirar 5. Aí é 1 ponto de pós-aula. A pontuação é a 40. seguinte: vocês vão fazer uma prova valendo 50 pontos. A prova será na semana que vem. A atividade que vocês fizeram do documentário das meninas grávidas, só está faltando eu abrir um link para vocês inserirem a atividade de vocês. Ela vale 38. E a soma, deixa eu terminar de explicar e depois eu vou explicar outro problema.
outro problema não, uma questão. A soma é 6 semanas de aula, com cada questionário valendo 20 pontos, 0,20 pontos, a ideia é que o total seria 12, né? Aí a minha atividade do filme valeria 38. Só que só contou 6 semanas de aula antes da prova para as disciplinas de quinta e sexta. As outras disciplinas, a prova está caindo na sexta semana. Eu e outros professores fizeram esse questionamento no grupo de WhatsApp dos professores, eu estou aguardando a resposta. Aonde ficam esses 0,20 pontos que não tem aula para contar antes da prova? Assim que a gente tiver uma resposta, a gente passa para vocês. Ok? Professora, Oi, Matheus. boa noite. Boa Deixa eu te noite. fazer uma pergunta. Eu perdi essa aula do documentário sobre a gravidez. Sim. Aí eu até perguntei pro pessoal no grupo, esse documentário é para entregar até que dia? Até a semana da Ou já prova, até a passou a semana data? que vem. Ah, tá, certo. Então, no caso, é só para fazer, para ver os vídeos, né? Eu já vi e fazer um documentário? Fazer Ou um relatório. é para fazer o quê, na verdade? Um relatório, isso. Bom, se você assistiu os vídeos da aula, nos vídeos da aula eu estou explicando, mas eu vou te explicar de novo. É para assistir o documentário Não, eu não vi os que vídeos tá da lá o aula, eu vi link. o documentário. O documentário das meninas grávidas tem o link lá na plataforma. Ele está no YouTube. Você assiste o documentário e você faz a leitura do capítulo 11 e 12, que fala sobre adolescente, e relaciona tudo que tiver direito. Desenvolvimento físico, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento psicossocial. As discussões que a gente fez durante a aula foi exatamente sobre essa temática. Quem participou da aula pode inserir as informações que a gente foi aproveitando do documentário no relatório. Então, é fazer um relatório fazendo esse link dos capítulos com o documentário. É para fazer em dupla ou individual. E aí vai anexar numa janelinha que eu vou abrir essa semana para vocês, lá na plataforma AVA. É uma janelinha que chama tarefa. Aí vai ter o lugarzinho de vocês inserirem essa tarefa lá. Nós somos orientados que nenhuma atividade valendo nota poderia encerrar antes da semana da prova. Então, desde a semana que a gente assistiu o documentário e eu já abri para vocês essa atividade, já falei para vocês sobre essa atividade, até o último dia da semana de prova, ou seja, até o dia 20, que é dar no domingo, vocês vão ter tempo para inserir essa atividade lá no campo tarefa. Combinado? Certinho, professora. Muito obrigado. Professora, Beleza. Oi. isso também se aplica a todas as matérias, né? Márcia, Todas as disciplinas. eu posso responder pela minha. Eu só Porque posso... se só pode até dia 20 na semana da prova, então todos estaremos na semana de prova. Sim, Márcia. A É a orientação que a gente... Também, Fala, a Suzana. professora Chloe também falou pra gente que a dela é até dia 20, então a gente pode acreditar que sejam de todos. Mas vamos ver certinho com eles, né? Porque cada professor tem a sua autonomia. Eu não posso ditar normas para todos os professores. Tá bom? Porque eu pensei que se fosse norma da faculdade, né? Por isso que eu estou perguntando. Foi uma orientação, não foi uma obrigação. Foi uma orientação. Se possível, a gente deixasse livre e tudo. Mas se tem algum professor que deu uma atividade que ele acha que já foi tempo suficiente, ele já fechou, é direito do professor ter fechado. Tá? Não tem ninguém que vai... Talvez vocês podem pedir socorro para a coordenação, mas eu acho que é bem democrático, é bem conversado, tá bom? A orientação que a gente sempre dá é, antes de procurar a coordenação, outros meios, conversa com o professor da disciplina. Professor, não deu tempo. Dá para abrir de novo aquela atividade, né? Dá uma oportunidade para o professor explicar para vocês o que está acontecendo, tá bom?
Gente, a nossa disciplina de desenvolvimento, o que vai cair na prova? Capítulo 11, 12 e o 13, até onde a gente for hoje. Eu consegui com a turma do matutino fechar o do cronograma no sentido de desenvolvimento físico, fechou na aula de hoje. Isso mesmo, desenvolvimento físico do adulto jovem. Eu consegui fechar na aula de hoje, que termina na página 465. A gente está começando na 452. Então, são umas 10 páginas, mas tem algumas que a gente vai pular na hora certa. Eu vou explicar por que a gente está pulando, porque é um assunto que às vezes se repete, eu não vejo necessidade de ficar repetindo. Então, hoje de manhã deu certo. Acredito que agora, com a turma da noite, também vai dar certo. Hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento físico do adulto jovem, que é a grande maioria dos alunos dessa turma e de outras turmas também, que é a galera que vai dos 18 aos 40 anos. Então, você que tem 30 e poucos aí, tá achando que não era adulto jovem mais, você, você ainda é adulto jovem, tá bom? Depois nós vamos passar para o adulto intermediário, que é dos 40 anos aos 65, e depois o adulto idoso, que é dos 65 anos em diante. Então, o que a gente tem para começar a aula de hoje a respeito do adulto jovem, que é a experiência de vocês, a maioria de vocês, e nós que somos um pouco mais experientes, já passamos por essa fase também, e temos algumas coisas para, talvez, contar. Quando que a gente pode considerar uma pessoa adulta? Quais são as características que fazem a gente saber, fulano agora é adulto? Não é um passe de mágica, não era adolescente até fazer 18 anos e no outro dia, com 18 anos e um dia, ele é um adulto jovem. Não, não é um passe de mágica. Algumas mudanças ocorrem. Quais são essas mudanças? Alguém arrisca? Responsabilidades. Responsabilidade é uma palavra muito importante. Significa que os pais não vão responder por ele mais. Ele vai responder pelos próprios atos. Um adolescente que fazia alguma coisa de errado na escola, a diretora chamava os pais para conversar, para verificar o que estava acontecendo. Se você é adulto jovem, quebrar um bebedouro na faculdade, se você faltar aula demais e tirar nota vermelha, a gente não chama os pais de vocês. Vocês assinaram como alunos, como acadêmicos, como responsáveis por vocês mesmos. Inclusive, a gente não tem direito de contar para ninguém, para o pai e para a mãe. Por quê? Porque vocês são adultos. A gente chama o adulto mesmo, jovem, e fala, escuta aqui, o que está acontecendo? O que aconteceu com suas notas? Ou fiquei sabendo que você quebrou um negócio ali no corredor. Me conta essa história de novo, direito. Então, vocês, a partir do momento que se tornam adultos jovens, responsabilidade. São responsabilizados pelas suas atitudes. O que mais? Independência financeira? Não ouvi, Giovana? Independência financeira, professora? Independência financeira. Poxa, mas será que a galera que está aqui, que ainda mora com o pai e com a mãe, que não trabalha, que depende do sustento do pai e da mãe, será que essa pessoa não pode ser considerada adulta? Vamos pensar nessa característica aí um pouquinho mais? O que seria independência financeira? Pode morar com o pai e a mãe ainda? Quem vocês que moram aí, responde. Sim, acho que sim. Pode morar com o pai e com a mãe. Mas e aí? Começa a ter algumas preocupações? Tem boleto para pagar? Sangue de fogo. Um monte, Jesus amado. É um dia atrás do outro pagando boleto. Aí, Suzane mora com os pais, mas ela paga os boletos. Então, ela ainda depende parcialmente
do sustento da casa dos pais, Sim. mas ela já tem uma certa independência financeira. Deu para entender que não é simplesmente morar sozinho? Cuidar de si? Não é. E falta uma característica, além da Tomar restante. decisões independentemente, né? O pessoal tá Se eu lendo. não me engano. Tomar decisões. Ou seja, não é aquela história mais, além da autonomia, né? Que você não precisa pedir para ir e vir, você já tem autonomia. Apesar de que alguns pais, mesmo com os filhos adultos, pedem um pouquinho de satisfação, é diferente, né? Só comunica onde você está, satisfação não faz mal a ninguém. É bem conveniente. Mas a questão, só um minutinho, Audrey. A questão da tomar decisões, ou seja, se tem algum problema, algum conflito, eu preciso decidir, a decisão é minha. Então, o adulto, ele já precisa decidir sobre algumas questões na sua vida. Não depende de alguém para decidir para ele. Pode perguntar, Audrey. Porque eu estava lendo que... porque o livro é baseado nos Estados Unidos, né? Sim. E lá fala que a maioridade começa com 16 anos, mas aqui no Brasil, só para ter uma noção, é com 18 mesmo, né? Sim, não tem nenhuma lei que propõe antes, não. Inclusive no livro também fala que em alguns estados, a partir dos 18 aos 21 anos, mais ou menos, é que a pessoa pode ser considerada adulta. Sim, o livro é americano, mas a gente tem que adequar um pouquinho a nossa realidade, né? O livro, inclusive, fala lá no adolescente, o adolescente que dirige bêbado. Essa não é uma realidade nossa. Se o adolescente dirigir, ele já está errado porque ele está dirigindo, ele não tem carteira. E lá nos Estados Unidos ele pode ter carteira a partir dos 16, né? Então, são realidades diferentes. Tá bom, obrigada. Bom, pessoal, então ficou entendido então que as características principais para uma pessoa ser considerada adulta, ela tem autonomia, ela toma algumas decisões independente, ela é independente para decidir sobre a própria vida. Inclusive, às vezes os pais ficam chateados, tem conflito por causa disso, porque o jovem ele quer morar em outro país, fazer uma faculdade fora, em outra cidade. O pai queria, a mãe queria que tivesse todo mundo debaixo das asas ali, mas não. Ah, meu filho, por que você foi inventar de fazer esse curso em outro lugar? Mãe, porque o mundo não é só essa cidadezinha nossa, eu quero viajar, eu quero conhecer outros lugares, eu quero um curso numa cidade maior. Então, assim, isso é uma tomada de decisão independente. Isso pode, inclusive, gerar conflitos, como eu acabei de dizer. E a questão da independência financeira, que a gente não pode levar muito a ferro e fogo, porque não é só porque o jovem está morando na mesma casa com os pais que ele não é independente. À medida que ele começa a trabalhar, ele pode não pagar aluguel, água, luz, porque os pais estão pagando isso aí, mas ele é responsável, ele é independente com as próprias contas. Se ele for comprar um computador, se ele for comprar uma moto, comprar um celular novo, ele não precisa mais de alguém para pagar, ele já tem um cartão de crédito, é ele quem precisa. É tão interessante a gente ver com os filhos crescendo, né? Um filho criança que eu tenho em casa, ele acha o cartão de crédito assim, mágico, porque olha na carteira e não tem dinheiro, ele pega e fala assim, paga com cartão. Aí eu explico para ele, meu filho, depois eu tenho que pagar o cartão, não é assim não. Aí, quando fica adulto, entende exatamente o que é isso. A gente vê memes na internet, né? A pessoa fala assim, comprei 5 lanches de R$20 e meu cartão acabou o limite. É uma coisa assim. Porque acha que pode comprar lanche, tomar açaí e sair para balada todo fim de semana, que o dinheiro não tem fim, né? Começa a verificar-se os seus limites financeiros. Então, isso é ter responsabilidade e ter uma certa independência financeira, sim. Nesse sentido, é que nós apresentamos para vocês as características principais de um adulto jovem. E aí nós vamos falar de saúde, que nós estamos falando de aspectos físicos hoje. Pessoal que está nessa idade, entre 18 até 40 anos,
saibam que vocês estão no auge da saúde física de vocês. Se já tá com dor aqui, com dor ali, misericórdia. Quando chegar na minha idade, vocês não dão conta de nada, não. Foi o primeiro pensamento que eu tive. Aqui no livro fala que vocês estão no auge, vocês estão no ápice da saúde. A saúde do adulto jovem, ela é considerada, deve ser considerada excelente. Por quê? Porque quando é criança, bem pequenininho, bebê mais novinho, não tem imunidade nenhuma, está começando a vacinar. Até 5 anos está vacinando. Depois ainda é criança, ainda é vulnerável. O adolescente também ainda tem uma saúde vulnerável, porque o corpo dele está em desenvolvimento, então dói muita coisa. Tem a dor do crescimento, do estirão, tem as trocas hormonais, que também podem causar alguns distúrbios. Então, quando se chega na fase adulto jovem, é como se vocês tivessem subido uma colina e vocês estão na planície. Quando chegar aqui no adulto tardio, é ladeira abaixo. Então, enquanto está aqui, entre a fase adulto jovem, o iniciozinho do adulto intermediário, aproveitem, gozem da saúde de vocês. Se vocês ainda não têm saúde, não estão tendo saúde suficiente, já estão tendo alguns problemas, vamos refletir um pouco mais sobre exatamente o que o livro vai falar agora. Sobre as influências na sua saúde. Existe um ditado popular que diz exatamente assim: você é o que você come. Eita, o que que você é então? Você é uma pamonha? Você é uma pizza? Você é um sanduíche? Ai, professora, para que eu tô ficando com fome. Pois é, mas quem quer ter uma pele de pêssego precisa comer fruta. Quem não quer ter acne, quem não quer ter pele oleosa, tem que parar com a gordura saturada. E o álcool. Acabei com o petisco e o chopp de todo mundo agora. Mas essa questão do ditado você é o que você come, gente, tá na Organização Mundial de Saúde, recomenda que quanto mais a gente cuidar desse templo que é o nosso corpo, melhor fruto a gente vai colher. Se a gente cuida agora, os frutos que a gente vai colher no futuro, com certeza serão melhores. Talvez vocês podem achar que eu estou com um discurso de mãe, né? Vocês devem ouvir essas coisas da mãe de vocês direto. Eu falo isso para os meus filhos e sei que às vezes entra por aqui, sai por aqui, porque a gente não valoriza os conselhos de pessoas mais velhas, sendo que elas estão falando porque elas já passaram por aquele momento. Como é que vai comer uma pizza 11 horas da noite? Como é que come um prato de macarrão meia-noite e meia? Como é que pede um lanche 1 hora da manhã? Eu fico assim, gente, que sono vai ser esse? Que qualidade de sono vai ser essa? Depois de uma barriga cheia desse jeito? E além da dieta e da nutrição saudável, a gente precisa associar ao exercício físico, e eu quero fazer um relato de uma experiência pessoal para vocês, do seguinte: eu me pareço muito com a minha mãe, tanto fisicamente, na aparência, como também na estrutura corporal, na estrutura física. E a gente menstruou mais ou menos na mesma idade, a gente tem mais ou menos os mesmos problemas de saúde, faz os mesmos tratamentos. E aí, quando a minha mãe tinha por volta de 40 e poucos anos, ela foi diagnosticada com fibromialgia. Fibromialgia é uma doença de muita dor muscular, de muitos sintomas terríveis, pode estar associada à depressão também, a ganho de peso, uma série de coisas muito complicadas e não tem cura. Perguntei para o médico: doutor, é genética? Eu pareço demais com a minha mãe. Ele falou assim: sim, é uma doença familiar. Eu falei: eu pareço muito com a minha mãe, eu não quero sofrer disso não, porque eu vejo o sofrimento da minha mãe. O que eu tenho que fazer para evitar? Eu tinha 20 e poucos anos, porque minha diferença para minha mãe é 20 anos, ela estava com uns 40 e poucos. O médico falou assim: exercício físico,
e alimentação balanceada. Eu me matriculei na academia nessa época e nunca mais parei. Gente, eu já tô com quase 50 e a tal da fibromialgia ainda não me achou, não. E nem vai achar, já passou do período de iniciar. Ou seja, o que eu tô querendo dizer para vocês? Até uma doença genética, que pode ser considerada familiar, a gente pode fugir dela, a gente pode mudar a história de vida para a nossa família no sentido mais positivo. Então, pense um pouquinho no que você está comendo agora e o que vai virar seu estômago, seu trato intestinal, quando você estiver um pouco mais velho. Pensa no que você está fazendo de não sedentarismo agora. E quando eu falo que eu me matriculei na academia, não precisa necessariamente a gente fazer exercício na academia, não. Eu parei de fazer, porque fechou tudo na pandemia. A academia reabriu, mas eu não vou lá de jeito nenhum, porque eu estou fugindo do corona mesmo. Mas existem exercícios que a gente pode fazer em casa. Vocês jovens que moram, qualquer pessoa, não precisa ser só os jovens, não. Quem mora em apartamento, que mora ali pelo 3º, 4º andar, de vez em quando sobe escada. Por que usar só o elevador? Eu moro em casa e de vez em quando, ao invés de usar o controle remoto, eu saio do carro para abrir o portão. É uma forma da gente tentar um pouco sair desse comodismo e desse sedentarismo. Então, é muito importante movimentar o seu corpo, usar o que você tem a seu favor e se alimentar de forma balanceada. Eu não vou falar de obesidade e transtorno de alimentação de novo. Como eu disse para vocês, a gente já tratou disso lá na adolescência, então eu acho desnecessário a gente repetir aqui, tá bom? Mas então, exercícios moderados trazem muitos benefícios para a saúde e não precisa, como eu disse, se matricular numa academia, mas fazer uma caminhadinha, pequenos percursos, andando, subir escada ao invés de usar o elevador, andar pequenos percursos também de bicicleta, quem pode ter bicicleta, quem consegue andar de bicicleta. Então, fica a dica de coração para você que é adulto jovem, cuidar da sua saúde para você colher bons frutos, tá bom? Agora nós vamos falar de um assunto que é muito, muito conhecido pelos jovens universitários, é um negócio que chama estresse. Gente, o estresse da criança, lá atrás, era se ele esqueceu a lancheira em casa e agora o que ele vai lanchar, né? Era um dos estressores na vida da criança. Agora, a gente falou dos boletos, a gente falou da responsabilidade, da tomada de decisão sozinho, relacionamentos, tanto familiares quanto amorosos, tudo isso vai aumentando. São estressores que vão se multiplicando com o número de idade que a gente tem. Parece que a gente tem 1 ano, a gente tem um estressor. 2 anos, 2 estressores. Vocês que têm 18, 19 anos, quando vocês tiverem 24, 25, os estressores vão aumentando, tá bom? Bom, eu tô brincando, mas de certa forma tem um fundo de verdade. A maturidade aumenta os estressores. Quais são as principais queixas dos jovens que eles precisam lidar com o estresse? Principalmente os jovens universitários que entram na faculdade e, ao mesmo tempo, entram no mundo do trabalho. E é uma realidade diferente, tanto no trabalho quanto na faculdade. Às vezes, alguns mudam de cidade para poder fazer essa faculdade, fica longe da família, isso é um outro estressor. Tem que cuidar da própria casa, tem que fazer a própria comida, não tem alguém com a comida pronta quando chegar em casa, né? Então, esses estressores aumentam com a vida universitária. Existem muitas maneiras de se lidar com o estresse. As duas principais são a luta e a fuga. E é tão interessante, gente, que eu já li um estudo que as mulheres, elas lidam com o estresse enfrentando o estresse. Ela chama para conversar, chama a pessoa que está precisando resolver o problema para conversar, ela quer
A DR, né? Vamos fazer uma DR. Mulher adora uma DR, homem odeia. A mulher quer enfrentar. Inclusive, ela quer cuidar de quem está estressado. Ela não cuida só dela, não. Ela cuida do outro que está estressado também. O homem, ele já foge. Já ouviram aquele adesivo famoso? Tá estressado, tá nervoso, vai pescar? Fugir. Fugir do estresse. Só que tem uma coisa que os homens precisam saber, ou qualquer pessoa que fuja do estresse. Quando a gente volta, o problema tá lá, do mesmo jeito. Talvez não adianta tanto sair correndo, porque tem que enfrentar. Então, cada pessoa tem a sua maneira de enfrentar o estresse. E que fique claro, todo mundo que vai crescendo e amadurecendo vai enfrentar um pouco mais de estresse. Outro problema relacionado com a vida do universitário, jovem universitário, é a questão da privação do sono. E dormir é muito importante. Cada pessoa tem uma necessidade de número de horas para dormir, para se sentir satisfeito. Eu acho que são 12 horas, mas deixa quieto, não precisa ninguém saber disso. Tem gente que dorme 4 horas e está satisfeito, legal demais para ele que consegue isso. Mas o que é o normal ou de quantas horas não pode passar? Privação de sono crônica é quando você fica dormindo menos de 6 horas por noite durante 3 ou mais noites seguidas. Jovens, você conhece uma palavra que chama virar? Vamos virar? Vamos virar. E aí vira, né? Sabe o que é virar? Quem não é jovem? É não dormir. Passar, principalmente no fim de semana, principalmente na festa, principalmente no feriado. Passei o fim de semana virado. Bom demais. Que dia que você vai recuperar esse sono, meu filho? Eu não sei te dizer. Porque a noite de sono de hoje, ela serve para o dia de hoje. A noite de sono de amanhã serve para recuperar o dia de amanhã. Quando é que você recupera um sono de 3 viradas seguidas? Muito complicado. E o que pode provocar uma privação de sono? Ela pode afetar a saúde física, a pessoa pode começar a adoecer, o corpo não aguenta. Pode prejudicar o funcionamento cognitivo, atrapalha a concentração, memória, capacidade de atenção. E traz muita irritabilidade. Quem não dorme acaba ficando muito irritado, muito propenso a pequenas brigas. E quem não dorme e dirige pode provocar um grave acidente. Então, é muito grave a privação de sono. Vocês, jovens universitários, que trabalham e estudam, eu sei que às vezes, depois da aula, é que vocês vão ter tempo de estudar, fazer um trabalho, porque no outro dia, durante o dia, você vai estar trabalhando. Então, tem que usar algumas horas que deveria ser para o sono, vocês ficam fazendo trabalhos acadêmicos. Não faça isso com frequência. Não usa todas as noites. Tenta dividir, parcelar essas atividades, para você não afetar a sua saúde. Ok? Tati, Oi. pode dar uma pergunta? Lógico. Em relação ao sono, se você tem um problema de sono há muito tempo, vamos dizer assim, por 1 ano mais ou menos, esse problema que você teve, depois de um certo tempo, mesmo que você vá tentar tratar, não sei exatamente como, se numa clínica de sono, tomando remédio mesmo, esse problema de cognição que você teve, ele volta ao normal ou é uma coisa que não é reparável? Não. É um problema cognitivo momentâneo. Entendi. E aí, Não é uma sequela cerebral, não. Assim, mas acho só que se eu não posso for exemplificar. Por exemplo, eu trabalho de manhã e no meu serviço eu preciso, assim, de muita atenção, porque eu atendo telefones, eu recebo pedidos, eu organizo pedidos. Então, tipo assim, se eu não tiver um certo grau de atenção, eu vou embaralhar, esquecer, não vou fazer as coisas certas, por exemplo. Quando eu não consigo dormir bem, no outro dia eu não consigo fazer nada. Tipo assim, eu chego lá, eu anotei um pedido e eu tô olhando pro negócio e tô falando, gente, eu sei o que é isso, mas eu não tô entendendo.
eu não consigo me concentrar, eu não consigo falar. Aquilo é como se eu tivesse só de olhos abertos, eu não estou funcionando. E isso prejudica demais profissionalmente, porque se eu estou sendo contratada, eu preciso me sair bem naquilo. Se eu não estou saindo, eles vão cobrar de mim. Então, além de fazer um mal, né, ser prejudicial para você naquele momento, por estar afetando, né, sua coisa, também profissionalmente, eu digo. E é muito importante a gente conhecer nossas limitações, por exemplo, de sono. A Tatiana falou sobre, tipo assim, saber o tanto que você consegue dormir, a sua necessidade máxima. É muito importante isso. Por exemplo, eu estava dormindo, tinha dia que 5 horas por noite, 6 horas, e não estava dando certo. Aí eu comecei a testar. Falei assim, não, vamos ver como que eu vou me sair. Aí eu comecei a dormir 8 horas por noite. E tá sendo suficiente. E como que eu descobri que tá sendo suficiente? Antes do meu despertador tocar, eu já tô me despertando sozinha, eu já tô conseguindo levantar sem esperar o despertador tocar. Então eu acho que foi muito bom esse teste, né? Obrigada, Suzane. É isso mesmo, excelente exemplo. Aldra, mais alguma coisa? Parece que você ia falar alguma outra coisa. Não, eu ia perguntar se assim, se fosse uma coisa a longo prazo, muito longo, tipo assim, há vários anos, se tem algum problema, se tem como refazer, ou se é só se fosse a curto prazo mesmo. Eu acho que eu não sei responder essa sua pergunta. Eu acho que eu precisaria de fazer uma pesquisa. Existem algumas pessoas que são especialistas no sono, médicos que são especialistas no sono, e provavelmente afeta, sim. Eu sei que a enxaqueca, a minha mãe morre quando eu falo isso, tadinha, porque ela tem muita enxaqueca. Eu já li que toda vez que a gente tem enxaqueca, morre um pouco de neurônio. Ela falou que ela tinha que estar babando na cama, porque o tanto de enxaqueca que ela teve, ela não podia ter neurônio nenhum vivo mais. Então, assim, isso são algumas coisas que a gente ouve dizer ou lê em algum lugar e às vezes fica replicando e não tem um fundamento científico, tá? Isso que eu acabei de dizer não tem fundamento científico. Então, Aldra, eu não posso dizer não tem efeito nenhum a longo prazo. Depois que a pessoa recupera, ela recupera o seu desenvolvimento cognitivo completamente. Eu prefiro não fazer nem afirmação nem para o positivo nem para o negativo. Eu preciso pesquisar um pouco para te dar essa resposta. Tá bom? Entendi. Eu achei interessante que é o mesmo caso com a minha mãe. Ela tem muita enxaqueca e ela não dorme bem já tem um certo tempo, né? Aí o médico receitou um remédio, por isso que eu fiquei me debatendo se isso é uma coisa a longo prazo ou não. Mas enfim, muito obrigada. Nada. Talvez ela precise. A gente não pode ter muito preconceito. O psicólogo precisa não ter preconceito em relação aos remédios. Uma coisa que eu faço toda semana no meu consultório é um convencimento com os meus pacientes que têm algum transtorno, que têm algum problema, que fazem acompanhamento psiquiátrico, convencê-los de que ele precisa do remédio e não tem por que não achar ruim. Eu vou ficar dependente. E daí? Tem gente que depende de drogas ilícitas. Tem gente que depende de hábitos tão nocivos para a vida. Então, se é um medicamento que o médico está prescrevendo, tem um prazo para ele fazer uma avaliação e suspender essa medicação de maneira gradativa, não pode suspender de uma vez. Então, assim, apoie o tratamento da sua mãe. Se o médico achou que ela precisa do medicamento para dormir, vai fazer bem para ela e em algum momento ele vai retirar esse medicamento. Tá bom? Tá bom então, Tati. Muito obrigada. Por nada, imagina. Gente, faltam 20 e poucos segundos para esse link acabar. A gente volta no mesmo link e nós vamos falar de tabagismo. Eu sei que a gente já falou na adolescência, mas existem alguns dados, pequenos dados que eu quero pontuar na vida do adulto jovem, porque o adolescente ele não podia comprar cigarro. Então, às vezes, o acesso era um pouco mais difícil. Mas o adulto jovem ele já tem direito de comprar. Então, o acesso fica mais fácil. E o cigarro traz uma sensação de poder muito grande. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, tá ok?